Esta é a cena real do massacre em Volhynia em 1943. Ucranianos pegaram armas, massacraram os poloneses. Na aldeia, na rua, na floresta, há cadáveres poloneses. Pode ouvir os gritos dos poloneses. Toda a Volhynia fedeu a carniça. A causa deste massacre terrível, porque os poloneses promulgaram uma política. Em 1939, o governo polonês começou a promover políticas de assimilação de ucranianos. Forçou os ucranianos que moram na Polônia a serem leais ao país. Tornou os ucranianos na Polônia cidadãos de segunda classe. Restrições à quantidade de suprimentos comprados, confisco de armas e livros. Desprezado por uma parte dos poloneses. Os ucranianos precisavam usar o dobro do preço. Puderam comprar óleo, sal, lenha, arroz, pilhas e outros suprimentos básicos. Quando são espancados, a polícia nunca estará do seu lado. Incubou o ódio entre os dois povos. Volhynia está localizada no leste da Polônia, na fronteira com a Ucrânia. Devido à sua posição geográfica única, este lugar se tornou um ponto de encontro de ucranianos, poloneses e judeus. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a situação na região mudou. O exército fascista alemão avançou, ocupou a Polônia. Foram a todos os lugares da Volhynia, em busca dos judeus. O campo pacífico era assustador, alguém era executado diariamente. A porta da aldeia estava cheia de cadáveres de judeus, ninguém se atreveu a enterrá-los. A atmosfera não estava mais perfumada com flores. Em vez do fedor de cadáveres em decomposição, algumas pessoas não suportaram a brutalidade dos alemães. Pensou as maneiras de vingar os judeus, Josiah foi um deles. Escondeu um velho casal de judeus, para que não fossem descobertos pelos nazistas. Claro que há ajuda e dano. Os ucranianos sofreram discriminação e opressão pelos poloneses. Decidiram fazer algo para se vingar. Alguns ucranianos reportaram aos alemães que dos poloneses ajudando os judeus fez com que os gentis poloneses fossem assassinados. Embora Josiah seja protegida, seu marido não teve tanta sorte. Ele cortou o braço de um ladrão de galinhas ucraniano. O ladrão tinha rancor, denunciou. Ajudou os alemães a descascar sua pele. Colocaram a cabeça dele em um balde e levaram para a porta da frente de Josiah. Josiah foi ameaçada de desmaiar. Não soube que tudo isso é apenas o começo. A consciência nacional dos ucranianos foi despertada. Começaram a desenvolver ódio pelos poloneses. Aproveitando esta oportunidade, quando os alemães estão massacrando, eles também começaram a ter más intenções em relação aos poloneses. Alguns ucranianos se juntaram ao exército fascista, em nome de capturar e matar judeus. Tratou com poloneses comuns. As pessoas estavam confusas, muitos civis foram mortos. Em 1943, os alemães estavam em desvantagem no campo de batalha principal, se retiraram da Volhynia. Fez Volhynia entrar no vácuo do poder. Ucranianos começam a hastear a bandeira da justiça. Protesto contra o governo violento dos poloneses. Começaram a atacar os poloneses de maneira organizada. Algumas organizações clandestinas polonesas foram desarraigadas. Aos olhos deles, era uma causa revolucionária justa. Aos olhos dos poloneses, não diferiram do segundo exército fascista, um grupo de fascistas especializados em lidar com os poloneses. O governo polonês percebeu que os ucranianos começaram a se revoltar. Enviou alguém para negociar. Esses ucranianos foram nublados por sangue e luxúria. Como pôde concordar com uma solicitação do governo? Pegaram o negociador, amarraram seus braços e pernas a 2 cavalos. Deixá-los correr em qualquer direção, separando-o. Pessoas de organizações clandestinas na Polônia seguiram. Foi morto por eles. Seus corpos perdidos foram arrastados para todos os lugares. Os revolucionários ucranianos, enquanto os poloneses realizavam uma cerimônia, conspirar para cometer um massacre. Seguram armas, como machados, facas e foices. Gritaram para entender a pátria, viva, e restauraram o país. Invadiu a igreja cheia de civis, libertando sua luxúria sobre os poloneses. O padre teve sua garganta cortada, dissecção abdominal. Homem que protegeu suas esposas e filhos foi feito em pedaços. A igreja era solene e sagrada. Se transformou em um matadouro fedorento. Esses ucranianos ainda não estão satisfeitos, atearam fogo na igreja. Josiah viu tudo com seus próprios olhos, abraçou seus filhos e correu para a aldeia. Já foi ocupado pelos ucranianos por um longo tempo. Viu uma velha com os olhos arrancados. O velho vizinho balançou uma faca para matar outros poloneses. Arrastaram uma criança para fora de casa, amarrando-a a um feixe de palha. Queimaram um feixe de palha, jogaram uma partida de tambores, passando objetos. O menino lutou, foi empurrado, parou de respirar. Caiu enquanto o fogo se consumia, devorando todo o corpo.
Vendo que o menino estava morto, levantaram o corpo em chamas do menino com gravetos. Jogaram na sua casa, a casa de madeira queimada. Vieram os gritos dos pais dele. A festa rave continuou. Um jovem casal foi preso. O marido fez uma cesariana, a esposa estava grávida. Foi dilacerado, em seguida, perfurado o estômago com um ferro quente. Um ucraniano descobriu Zozia, pensou, decidiu poupá-la. Pela manhã, os ucranianos se reuniram. Falam a língua de seu país, procuram os remanescentes dos poloneses nos campos. Nem todos são açougueiros, aquele que acordou de um frenesi. Sinalizou para Zozia fingir sua morte para evitar os outros açougueiros. Quando a noite chegou, a levou para fora da aldeia. Após recuperar a consciência, Zozia percebeu que sua antiga casa foi destruída. Estavam os corpos dos poloneses, ou deve dizer partes do corpo. Quase não há corpos completos. Se houver apenas uma combinação de carne e ossos. Existem homens, mulheres, velhos, jovens. No ar, exceto pelo cheiro de sangue, era o cheiro de cadáveres em decomposição, misturado com outro fedor. A vila era um inferno. Gentis vizinhos, transformados em demônios empunhando facas para massacrar civis. Vendo, Zozia fugiu. Estava com sede e queria tirar a água para beber. No poço cheio de corpos, gritou alto. Conheceu soldados que queriam estuprá-la. Seu filho costumava dizer em ucraniano, estou com fome. Ouvindo a língua ucraniana, os olhos dos soldados se suavizaram. Vendo ela e seu filho, levaram para casa. Dividiu a comida em casa para eles. Sabendo que eles estavam indo para longe, os soldados prepararam um par de sapatos para ela. No dia seguinte, Zozia levou seu filho para a casa de sua irmã. Como seu cunhado é ucraniano, a família de sua irmã não está envolvida. Passou a noite com segurança e comeu uma refeição quente. Mesmo se estivessem felizes, os poloneses viriam eles. Repreenderam Zozia por se casar com um ladrão. Até mesmo agarrou seu filho e jogou-o no chão, cortando um machado. Torturou seu cunhado até a morte na frente de sua irmã. A irmã dela foi decapitada. A casa foi destruída por um incêndio. Zozia não conseguiu ver essa cena, porque poderia viver, abraçou seu filho e correu para a floresta. Estava cansada, com fome e com sede, deitada no oco de uma árvore para dormir. No sonho, seu ex-amante vindo para buscá-la e seu filho. Levou eles para a fronteira. Deixaram esta terra infernal. Foram para um mundo feliz, pacífico. Este filme Guerra e Ódio, do ponto de vista de Zozia, nos contou uma história assustadora e devastadora. Um massacre de limpeza racial. O famoso massacre de Volhynia na história. Foi o maior massacre que os poloneses já sofreram, depois do massacre de Katyn. Vale ressaltar que o diretor não fez mal nada, apenas usando uma atitude neutra e objetiva, recriando o período histórico sombrio. Pela nova política, os poloneses discriminam os ucranianos. Isso plantou as sementes do ódio nos corações dos ucranianos. Quando a guerra começou, os ucranianos se vingaram. Pegaram em armas apontando para os infelizes poloneses. Quando os revolucionários ucranianos se retiraram, os poloneses brandiram suas facas. Dirigido aos ucranianos, só posso exclamar uma frase: o racismo é a causa raiz dos danos humanos.